Vamos lá, vamos iniciar. Legal. Pode liberar. Lucas, pode liberar. Áudio, som, ok. Vamos lá, vamos iniciar esse encontro maravilhoso. Valendo! Agora sim, gente, vamos lá. Vamos iniciar então o primeiro encontro aqui da pós-graduação em leilões. Essa pós é muito especial, muito bacana, uma pós diferente. É uma pós-graduação em leilões de imóveis, leilões de bens móveis e investimento em leilões. Então é uma pós para quem é advogado e quer atuar na área, quer se tornar especialista de verdade na área, e é uma pós para quem não é advogado e quer dominar o assunto, né? Quer criar uma equipe multidisciplinar, quer dominar o sistema de leilão de asta pública no Brasil. Então, uma pós muito bem feita, muito bem elaborada. Se a gente parar para ver a ementa, é algo encantador, é algo de fato que nós vamos aprender muito. E quero muito que você participe aqui para que você possa estudar, de fato, esses temas tão importantes. Na nossa pós, gente, nós vamos trabalhar desde o cadastramento, a formação do leiloeiro, as teses para desocupação, as teses de nulidade, como comprar um imóvel no leilão, espécies de leilões. Nós vamos trabalhar com o processo judicial, o extrajudicial, vamos trabalhar com a remuneração e a taxa, o cadastro e a ética da atuação do leiloeiro. Todas as informações necessárias para dominar esse assunto, nós vamos trabalhar aqui. Inclusive documentação, registro, averbações, due diligence, erros comuns dos investidores, desistência em leilões e responsabilidade também, estudo mercadológico, suspensão da asta pública em leilões, ações em leilões e emissão na posse, ações e medidas judiciais em leilões de imóveis, a defesa do mutuário, então a gente vai trabalhar do outro lado também, estudo de tese de cancelamento e orientação jurídica para leilões de imóveis. Então, olha quanta coisa, quanto conteúdo. Então, parabéns para você que chegou até aqui. Estamos iniciando hoje o curso, o formato de curso, o formato de pós, de prática em leilões, não é de leilões de imóveis, leilões no geral, tá? A intenção é essa, que você fique craque no assunto, investimento em leilões. Uma pós diferente, uma pós que é online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês, uma pós focada na prática, uma pós que é única e exclusiva no Brasil. Então, parabéns para você. Vamos juntos? Vamos iniciar então? Olha só, o que eu quero falar para você? Sempre, quando nós pensamos em leilão, nós temos que pensar em asta pública. Nós temos o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Leilão judicial é um bem móvel, um imóvel que vai a leilão em virtude de uma ação judicial que pode ser uma execução, uma ação de cobrança, o cumprimento de sentença da segunda fase do processo, aquela fase da execução, em virtude de uma ação monitória, em virtude de uma ação trabalhista, reclamação trabalhista, penhora de bem, asta pública, adjudicação, tem tudo a ver. Podemos sim, muitas vezes, pensar em leilão e lembrar que é uma coisa judicial, mas não podemos deixar de lado que existem os leilões, chamados leilões extrajudiciais. Esses leilões extrajudiciais também são, de fato, importantes, de estudo necessário, porque o leilão extrajudicial normalmente é aquele leilão que a própria parte contratou o leiloeiro para vender o seu imóvel, o seu bem móvel, o imóvel. Podemos fazer isso, né? Como se fosse uma venda direta. Muita gente contrata um leiloeiro, um leilão, de fato, como se fosse um corretor de imóveis, como se fosse uma imobiliária. E eu vou explicar o problema disso, o que está certo e está errado. Quando nós falamos de leilão extrajudicial, nós temos que ter em mente que não existe processo. Não existe processo. É isso, não existe processo. O leilão extrajudicial acontece em virtude de um financiamento imobiliário, como exemplo, alienação fiduciária, ou seja, o mutuário deixa de pagar e o banco, convalida a propriedade e envia a sua propriedade para o leilão. Esse leilão não tem processo, esse leiloeiro não participa de uma ação judicial, é algo administrativo. O termo correto é extrajudicial, para a gente não confundir. É uma realidade. Então, dois leilões são conhecidos no Brasil, o judicial e o extrajudicial, e são muito utilizados, sim. Quando eu falo de leilão, é importante lembrar que nós temos o leilão presencial, sempre foi o mais conhecido, o mais famoso, levantar a mão, o martelinho, mas
com o passar do tempo, após pandemia, já existia, sempre existiu, já há uns 10 anos atrás, mas ganhou força o leilão extrajudicial. E nada impede também de você usufruir do leilão híbrido ou misto. Ou seja, ele acontece de forma presencial, mas acontece também de forma presencial, né? Ou melhor, presencial e também de forma online. Então, nós temos essas modalidades mistas, é muito comum no Brasil. Quando eu falo de leilão, tem que ter por trás o leiloeiro, né? O leiloeiro. Ele deve ser devidamente cadastrado. E nós vamos responder isso, como fazer o cadastro passo a passo. Vamos trazer todas as respostas necessárias para a gente dominar de verdade esse assunto. Muitas pessoas perguntam, comprar um imóvel no leilão é seguro? É seguro. O problema não é a segurança em comprar um imóvel no leilão. O problema é que se você perde o feeling e paga um valor muito acima, muito próximo ao valor de mercado, talvez, se for para investimento, já não compensa. O problema é você comprar um imóvel no leilão, ou seja, o termo correto é arrematar, e entrar numa fria, não conseguir registrar, que é um problema sério. Estou com um cliente aqui no escritório, atendi ontem. Ele arrematou o imóvel no leilão e não consegue registrar. E essa é uma situação horrível, porque esse cliente, esse investidor, esses investidores, estão no chamado limbo possessório. Você já ouviu falar sobre isso? O que é o limbo possessório? Eu não tenho propriedade, porque eu não consegui registrar a carta de arrematação, e também não tenho a posse, porque eu nunca tive a posse. Ou seja, eu não consigo trabalhar com ações possessórias e não consigo trabalhar com ações petitórias. Nós temos dois grupos de ações. As petitórias, que eu preciso ter o registro do imóvel, no meu nome, a matrícula, a certidão de propriedade, antes de 73, transcrição. Quando eu tenho o imóvel no meu nome, eu posso ingressar com uma ação chamada reivindicatória, para tirar uma pessoa que invadiu o imóvel, o terreno, a casa, rural, urbana, comercial. Posso fazer uma ação de missão da posse, sendo proprietário, para ter a posse pela primeira vez. Posso fazer uma ação de resgate, porque eu tenho a propriedade. Então, tem 3 ações que eu posso usufruir. Cada caso tem um cenário diferente. É importante estudar a prática, nós vamos estudar na nossa pós aqui, no nosso curso também. Do outro lado, nós temos as possessórias. Dentro das possessórias, presta atenção aqui, vem comigo, vamos lá, esse assunto vale dinheiro, gente. Esse assunto que nós estamos falando aqui já fez muita gente começar do zero e ficar muito rico. Rico, verdade. Já vi muita gente aqui no escritório, cliente, investidor, começar um pouco e hoje ficou rico, bilionário. É uma realidade. Eu atendo investidores do Brasil todo em leilões. Também sou investidor. Na advocacia já vi muitos escritórios pequenos se especializarem em leilões e se tornarem escritórios gigantescos, igual o nosso. É uma realidade. Então, é um nicho de mercado para o advogado, para o corretor de imóveis. Essa pós, esse curso é para corretor de imóveis também, que queira se especializar em leilões, para investidores de todos os gêneros, para advogados e advogadas, para cartorários. Essa pós-graduação nós vamos tratar de todos os assuntos possíveis sobre leilão. Então, tem que prestar atenção e vem comigo. Detalhe importante, tá? Essa pós-graduação, assim como outras, você assiste às aulas, sempre atualizadas. As aulas são gravadas uma semana antes, 2 semanas antes no máximo. Você assiste às aulas gravadas, mas você participa uma vez por mês do plantão de dúvida, que começa numa data estipulada, previamente agendada, para você não esquecer, anotar na sua agenda. E aí nós fazemos o plantão de dúvida, que começa às 8h37. Horário maravilhoso. E pode assistir, o ideal é participar ao vivo ou pode assistir depois. Então, muito importante que você participe. Então, a nossa pós, ela é híbrida. Tem a sua presença aí ao vivo, a minha, de outros professores, e também tem a presença dos professores e a minha presença no online. Então, é muito legal. Você assiste a hora que você quer e você, quando vai para o plantão de dúvidas, você tem uma bagagem para fazer perguntas, dúvidas práticas. Então, é muito legal. A metodologia didática é sensacional. Para quem quer estudar, realmente não tem igual. Quando nós falamos de leilão, eu trago para você, então, que nós temos a possibilidade de usar as petitórias, reivindicatória, a primeira ação petitória, ou chamada possessória indireta. A segunda ação petitória, emissão da posse, eu quero a posse pela primeira vez. A terceira ação é a ação de resgate. Ações petitórias, eu preciso ter o registro do meu nome no cartório de imóveis, senão não posso usar.
Do outro lado, eu tenho as possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito possessório ou proibitório. Quando eu falo dessas ações possessórias, eu não tenho registro. Se eu tivesse, eu usava possessório. Ações mais rápidas. As possessórias são, em regra, mais demoradas, cansativas, traiçoeiras. E quando eu arremato o imóvel no leilão, o ideal é que eu consiga usar uma petitória, que o imóvel já esteja no meu nome, porque eu registrei a carta de arrematação. E aí eu tenho mais facilidade de conseguir ter acesso ao imóvel. A posse pela primeira vez, súmula 487, que diz, do Supremo, que diz que uma discussão de posse prevalece a propriedade, que tem o registro. Se eu não tenho isso, eu tenho que cair nas possessórias. Agora, pensa comigo, quem arrematou o imóvel no leilão não tem a propriedade, não dá para trabalhar com as petitórias. E não tem a posse, não dá para trabalhar com as possessórias. Ou seja, nós estamos falando de uma situação horrível, né? Uma situação onde, de fato, a gente não tem ferramentas para ajudar esse cliente. Ele está num buraco, limbo é buraco, limbo possessório. Mas tem segredos aqui que eu vou te contar para que possamos consertar esse buraco. Mas aí fica mais para frente na pós aqui. Tem muitos segredos, muito pulo do gato, muitos segredos que nós vamos aprender juntos aqui, tá bom? Quando eu falo de leilão, o conceito de leilão. O que é leilão? Podemos dizer que leilão, isso é importante, é a consequência de um processo de execução, de um processo judicial. Isso eu estou falando de leilão judicial, tá? Vamos dividir aqui, leilão judicial e leilão extrajudicial. Primeiramente, o conceito de leilão judicial. Pronto, para ficar bem didático, bem gostoso, bem acessível. Leilão judicial. Podemos dizer, sim, que é a consequência de um processo de execução, no qual o devedor não tem dinheiro suficiente para pagar a sua dívida, fato, e que engajou, né, a determinada penhora e venda do seu bem, dos seus bens. Várias ações, ação de cobrança, ação de execução, ação monitória, reclamação trabalhista, execução fiscal, prefeitura, não pagou, IPTU, ITR, imposto de renda. Nós podemos perder um imóvel por leilão, o nosso cliente pode perder, em virtude de um leilão da União, Estado, município. Nós vamos conversar sobre cada uma dessas possibilidades. O leilão extrajudicial, gente, o que a gente tem que entender? Ele nunca é vinculado a um processo. Deixa o leilão judicial de lado. Estamos falando agora o que é leilão extrajudicial. Esquece o judicial. O leilão extrajudicial ele nunca é vinculado a um processo. E ocorre quando o comprador fica inadimplente no pagamento das parcelas, no financiamento imobiliário ou no financiamento de um veículo. Esse tipo de leilão, gente, ele é regido pela lei de alienação fiduciária. Anotou aí? Lei de alienação fiduciária. Aparece na lei 9.514 de 97. Anotou? Lei 9.514 de 97. E ocorre com mais frequência, né, que o leilão judicial. É muito comum esse tipo de leilão. Também existem leilões extrajudiciais que funcionam como uma compra e venda de imóvel. Normal. Eu deixo, olha, leiloeiro, vou deixar meu imóvel com você. O vendedor, muitas vezes, ele acredita que vai vender mais rápido. E o leilão, muitas vezes, o leiloeiro assume, né, esse imóvel. Por isso nós temos alguns imóveis aí, a gente olha lá no site do leilão e fala, peraí, mas não tem processo, então não é judicial, é extrajudicial. Mas que confusão, fica estranho, né? E aí entramos até numa discussão. Será que o leiloeiro, o leilão, não está fazendo o serviço do corretor de imóveis? Não está fazendo o serviço de uma imobiliária? Tem essa discussão. Não cabe a nós, mas tem essa discussão. Já foi matéria de reunião extraordinária no Cresce, né? Para proteger os corretores. Tem essa discussão. Então nós temos o leilão, de fato judicial, o extrajudicial. O extrajudicial acontece em virtude da falta do pagamento do financiamento imobiliário, ou de um veículo, ou de um bem móvel, moto, carro, caminhão, máquinas agrícolas. Vamos conversar muito sobre isso. E temos, de fato, os leilões extrajudiciais que funcionam como uma compra e venda normal. Com uma diferença, né? O senhor chupou bala e gostou aqui, ó. Essa bala é gostosa, bala de iogurte. Vamos lá. Vem comigo, presta atenção aqui, vamos lá. Existe uma diferença, sim, de se tratar de imóveis com valores mais atrativos, né? O leiloeiro, normalmente, ele só vai assumir, mas tem que ter um valor mais atrativo, por possuírem condições específicas, ofertas através de um leiloeiro. Esse tipo de leilão,
que não é necessariamente a falta de pagamento de financiamento imobiliário, ou seja, pela vontade da parte, não é regido pela lei de alienação fiduciária. É um leilão onde o leiloeiro presta um serviço mais ou menos de corretor, de imobiliária. E podemos dizer que é regido, sim, pelo Código Civil. Então, esquece a lei da alienação fiduciária e aplica-se o Código Civil e também o Código de Defesa do Consumidor, e são bem menos comuns, tá? De fato. Outra pergunta que é feita aqui no início da nossa aula, do nosso curso avançado de leilões, na nossa pós-graduação: se eu comprar um imóvel em leilão judicial, eu fico com alguma dúvida? Eu fico, de fato, amarrado? Eu posso desistir? Eu posso cancelar? Então, vamos trazer essas respostas. Quando eu compro o imóvel no leilão, ou seja, eu arremato o imóvel no leilão, eu posso desistir, sim, inclusive sem prejuízo nenhum, se for por culpa do leilão, do leiloeiro. Eu posso pedir a nulidade ou a anulabilidade, que são coisas diferentes, e nós vamos aprender aqui. E eu posso também, de fato, desistir arcando com a multa, as despesas, também vamos conversar sobre isso também, tá? Você só assumirá alguma dívida se isso constar expressamente no edital, ou do edital. Em regra, quando eu remato o imóvel ou bem imóvel no leilão, é livre e desembaraçado, salvo exceção se constar no edital. Cuidado, nós vamos aprender a estudar de verdade o edital, aprender a analisar na prática o edital. Eu diria que 90% dos investidores não sabem fazer isso. 90% dos advogados não sabem fazer isso. É um tiro no escuro. E aqui não, aqui é especialista de verdade. Nós vamos quebrar a cabeça juntos. Em regra, gente, as dívidas não são assumidas pelo adquirente, pois os credores serão pagos com o valor da arrematação. E se o valor não for suficiente, presta atenção nisso, hein? O restante será cobrado do devedor, proprietário anterior do imóvel, não incidindo jamais sobre o bem. E isso decorre, né, do previsto pelo parágrafo 1º do artigo 908 do Código de Processo Civil. É uma realidade. O Código de Processo Civil, ele esclarece o quê? Presta atenção aqui que isso é importante. Artigo 908 do Código de Processo Civil. Havendo pluralidade de credores, tem que saber isso, hein? Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será atribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Ok? Notou aí? O parágrafo 1º desse artigo, também muito importante, ele esclarece o quê? Que no caso de adjudicação ou alienação, os créditos recaem sobre o bem, inclusive os de natureza próprio terreno. E aí eu quero, para quem não é do direito, para quem é investidor, essa pós é para advogado e para investidor também, até para vocês fazerem network, né, e se encontrarem, dar certo, parceria. O próprio terreno é aquela obrigação vinculada ao imóvel. Obrigação propter rem, P-R-O-P-T-E-R, tracinho, né, espaço, R-E-M. Propter rem, o que é a obrigação propter rem? Fica vinculado ao imóvel. Água e luz, relação de consumo. Agora, impostos, taxas, ficam vinculados ao imóvel. Quem compra, assume. Se tem, o novo proprietário assume. Ficam presas ao imóvel. Tá? Então, é isso que é a obrigação próprio terreno, para a gente relembrar. Então, no caso de adjudicação, o parágrafo 1º é muito claro nesse sentido. No caso de adjudicação e alienação, os créditos recaem, sim, sobre o bem, inclusive os de natureza próprio terreno. Podemos dizer que subrogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Tá? Então, essa é a regra do jogo. O parágrafo 2º, não havendo título legal, a preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando a anterioridade, né, de cada penhora. Ok? Então, isso é importante. Então, estamos estudando algo muito sério, muito importante o leilão, para poder caminhar, para poder andar. Em relação às dívidas tributárias, a situação, gente, é a mesma. Elas, em regra, elas não incidirão sobre o bem e o fisco será pago com o valor da arrematação. Tá? Essa é a regra, está muito bem definido isso. Isso está previsto pelo parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Se você for lá no artigo 130 do Código Tributário Nacional, você vai ver que está bem claro isso. Vamos remeter o artigo
130 do Código Tributário Nacional. Vamos lá. Inclusive, doutores, olha só, deixa eu abrir aqui para vocês aqui, ó. Estamos juntos aqui. Vem comigo, presta atenção, estuda que a vida muda, gente. Que legal, hein? Parabéns para você que está aqui comigo. A ideia é essa, a gente evoluir, tá? Então, estamos diretamente falando aqui da pós-graduação, a única, a exclusiva, a pós-prime, né? A pós de uso capião é um sucesso. Nós temos também na plataforma ISO, tem a pós-regularização de imóveis, outro sucesso, meu Deus do céu, a pós de imobiliário, e agora, né, essa pós maravilhosa, essa pós-regularização de imóveis, fantástica, focada, homologada por diversas OABs recomendadas, todas as nossas pós são recomendadas, no plural mesmo, e a grande escolha, né, hoje é você fazer pós-graduação focada em determinado microsistema, ou seja, você é um micro especialista, você é especialista só naquilo, isso é muito bom, é muito interessante, você consegue virar um especialista de verdade. E agora a inovação dessa pós maravilhosa, pós-graduação prática em leilões e investimento em leilões. Tem a pós-graduação prática em leilões e investimento em leilões e tem o curso avançado, o curso prático de leilões e investimento em leilões. Então, muito legal, tem para todos os gostos. Vamos juntos, hein? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para você. Cadê? E bora. Aqui, ó. O que eu quero mostrar para você? Tá vendo aqui, ó? Vem comigo, ó. Artigo 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos seus respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. E aí vem o parágrafo único, presta atenção, lê comigo aqui, ó. No caso de arrematação em asta pública, a obrigação ocorre sobre o preço, o respectivo preço. Ou seja, não dá para reclamar. Tá aqui, tá na lei. É o primeiro passo, hein? É o primeiro passo para que a gente possa dar andamento, hein? Então, o que quer dizer isso, hein? Presta atenção, vem comigo aqui, ó. Caso o edital preveja que o adquirente assumirá alguma dívida, isso estará descrito de forma clara, e geralmente sobre a expressão, né? Encargos do adquirente. As dívidas, gente, estarão discriminadas com a indicação do valor e origem, tá bom? Então, isso é um ponto importante. Então, isso é um ponto importante que deve ser levado em consideração. Então, é fundamental isso. Outro ponto que eu quero tratar com você, isso também é necessário aqui na nossa aula, de fato, se o imóvel ofertado em leilão pertencer a mais de uma pessoa, eu só poderei adquirir a parte pertencente ao devedor. Mas, cuidado, muita gente acha que é isso, né? Se a gente reverter isso numa pergunta, vamos fazer a pergunta aqui, ó. Professor Júlio, e se o imóvel ofertado em leilão pertencer a mais de uma pessoa, eu só poderei adquirir a parte pertencente ao devedor? E aí eu trago a resposta. Presta atenção aqui, ó. Não. O que tem de artigo na internet errado. Eu já vi aulas no YouTube equivocadas explicando isso errado. Não, gente, não. Tanto no caso do imóvel, a resposta é não, tá? Tanto no caso do imóvel pertencer a mais de uma pessoa, quanto no caso do proprietário ser casado, o imóvel inteiro deverá ir a leilão. E o cônjuge ou coproprietário terá o direito, sim, à parte no valor da arrematação. Então, cuidado, hein? Outro detalhe que eu trago para você, quando o imóvel também pertence a mais de uma pessoa, isso é chamado de condomínio. Quando o imóvel pertence a mais de uma pessoa, copropriedade, condomínio. E nesse caso, duas ou mais pessoas constam na matrícula do imóvel como proprietárias e cada uma delas possui uma fração ideal. Isso é uma situação muito comum, hein, no caso de bens adquiridos por herança, tá bom? Então, importante. Trago com você aqui, vamos imaginar a seguinte situação, hein? O Júlio e a Paula herdam um imóvel de seus pais. E herdam em proporções iguais, gente. Ou seja, metade para cada um. Sem conversa, sem choro e sem vela. Em razão de uma dívida, o que vai acontecer? A Ana
em relação a uma dívida da Ana, né? Esse imóvel acaba indo para leilão e é adquirido por Sérgio. Isso está, de fato, de acordo com a lei? A pergunta que eu faço para você. A resposta sim. A resposta sim, pois Júlio depositará judicialmente o valor da arrematação, né? Então, na verdade, o Júlio não, a Ana depositará judicialmente o valor da arrematação, isso é comum, é uma linha de defesa, e o Júlio, né, ficará com a metade desse valor, pois era proprietário da metade do imóvel. Então, a Ana vai acabar fazendo esse depósito. Então, traduzindo aqui, apenas os 50%, que equivalem à propriedade de Fernanda, é que serão utilizados para pagar a dívida. Tá? Então, um ponto importante também. Então, isso é muito interessante. Trago para você também que, no caso do devedor ser casado ou viver em união estável, o cônjuge ou companheiro ter direito, né, à meação, o que dependerá do regime de bens. E a atuação é a mesma, né, gente? O imóvel irá para leilão e o cônjuge, em regra, terá o direito à sua parte do valor para aquisição, ou da aquisição. Tá? Então, ponto importante também. Outra situação que eu trago para você também, isso também é relevante, hein? Os únicos 2 cuidados, né, que o adquirente deve ter no caso são os seguintes. Então, presta atenção. Primeiro, analisar. Tem que analisar, hein, gente? Tem que analisar. Analisar se os cônjuges, companheiros ou coproprietários foram intimados do leilão. Pois se foram intimados do leilão, eles terão a preferência na arrematação. É fato. Terão a preferência na arrematação do imóvel em igualdade de condições. Mesmo valor e forma de pagamento. Entendeu? Presta atenção nisso. Segundo ponto, importante, também outra atenção especial. Temos que verificar se o edital, gente, mencionou, hein? Se o edital mencionou que será resguardada a parte pertencente ao cônjuge, companheiro ou coproprietário do valor da arrematação. Isso quer dizer que se o imóvel for avaliado em 400 mil e metade do bem pertencer ao cônjuge, ou seja, o valor mínimo da aquisição deverá ser superior a 200 mil, para que possa garantir a parte do cônjuge e pagar a dívida. Esse é um ponto importante. Então, tem que ter atenção em relação a isso. É um fato importante e primordial. Isso, gente, está previsto no 843 do Código de Processo Civil. Vai lá no 843, artigo 843 do Código de Processo Civil. Está escrito: tratando-se de penhora de bem indivisível ou equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge, a lei, a execução, recairá sobre o produto da alienação do bem. É o que está escrito lá. É o que está escrito lá. Ou seja, não dá para fugir disso. O parágrafo 1º, ele esclarece o quê? Que é reservada ao coproprietário e ao cônjuge, o não executado, a preferência na arrematação do bem, em igualdade de condições. E o parágrafo 2º do mesmo artigo, do artigo 843 do Código de Processo Civil, o parágrafo 2º esclarece o quê? Que não será levada a efeito de expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja capaz de garantir, pelo menos ao coproprietário ou ao cônjuge alheio, a execução, correspondente, inclusive, à sua quota parte, calculada sobre o valor da avaliação. Então, presta atenção nisso, tá? Outro ponto que eu trago para você: se houver outra penhora sobre o bem, além daquela que gerou o leilão, há outros problemas, hein? Outros problemas. Desde que o beneficiário da penhora seja intimado do leilão. É importante deixar claro. Se o cliente perguntar para você, se você fizer uma pergunta aqui, analisando: professor Júlio, se houver alguma penhora sobre o bem móvel ou imóvel, além daquela que gerou o leilão, né? Há algum problema, principalmente no bem imóvel, que tem a matrícula, o gravame fica na matrícula do imóvel. Uma pergunta que a gente tem que fazer. E aí a resposta é: desde que o beneficiário da penhora seja intimado do leilão, não há nenhum problema. Fato. Pois diante dessa situação, todos os credores receberão seus créditos do valor pago pelo imóvel. Isso conforme previsto no artigo 908 do Código de Processo Civil. E se o valor pago não for suficiente para o pagamento, gente, de todas as dívidas, os credores deverão cobrar o restante do devedor. É fato. E não do adquirente do imóvel. Então, ponto importante.
Então, olha que legal, já trouxemos aqui algumas situações importantes, hein? Tem muita coisa para estudar nesse curso avançado de leilões, essa pós-graduação de leilões. Prática em leilões e investimentos em leilões, tá? Então vamos aprender muito, ficar craque mesmo. Para dar mais um gostinho nessa primeira aula, eu quero lembrar você o que é preço vil. Quem trabalha com leilões tem que ter isso na cabeça. O que é preço vil? Então, vamos trazer essa questão também. O que é preço vil, professor Júlio? Vamos responder. Você já sabe, você tem noção. Mas vamos traduzir isso. Se você está interessado sobre leilões, bens móveis ou imóveis, e você, de fato, já participou de algum leilão, você já ouviu falar sobre isso. Isso aparece onde? Aparece no artigo 891 do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 891 do Código de Processo Civil, considera-se vil, com L, hein? Vil com L. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. E não tendo sido fixado pelo preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da variação, tá? Então, o artigo que traz o que é preço vil, o conceito, a fundamentação é 891, artigo 891 do Código de Processo Civil, hein? Presta atenção nisso, ok? Não dá para errar, ok? Vamos juntos. O artigo, gente, ainda prevê que o preço mínimo para aquisição de um imóvel em leilão é aquele que o juiz fixar, né? É também importante falar sobre isso. Mas eu trago uma observação, né? No entanto, se o juiz não fixar nenhum valor mínimo, ele será correspondente à metade do valor do imóvel. Estou falando em relação a bens imóveis, né? Depois a gente vai estudar bens móveis também. E aí eu trago para você que, diferentemente do que muita gente fala, o preço vil não é sempre equivalente à metade do valor do imóvel. Não é. A venda do imóvel em leilão, por preço vil, ela pode ensejar a anulação do procedimento. Então vamos deixar claro isso. Nós vamos estudar na nossa pós, no curso, muitos assuntos importantes e pertinentes, tá? Quando nós falamos de riscos de adquirir um imóvel em leilão, tem vários, né? Existem vários sites com leilões falsos, fraudulentos, golpes. Então você tem que confirmar se o site existe, se o leiloeiro existe. Tem que ter cadastro, vamos conversar sobre esse cadastro. Então tem como fazer isso. Vai comprar um imóvel no leilão, vai arrematar um imóvel no leilão, temos que analisar o edital. O edital é necessário, uma análise cuidadosa. O principal risco de um leilão, quando a gente arremata o imóvel no leilão, é a anulação, né? Anulação ou nulidade. Então, para que isso não aconteça, é importante conhecer de verdade o assunto. Várias questões podem gerar nulidade, e gera, não é invenção não. Outro ponto, o pagamento de tributos. Temos que levar em consideração que a não consideração do valor total, o valor total ser pago é outro risco, né? Além do valor da arrematação, o adquirente deverá pagar a comissão do leiloeiro, geralmente 5%, vamos conversar sobre isso, comissão, taxa, e também as custas cartorárias, ITBI, a reforma do imóvel, se for o caso, se necessário, geralmente é preciso. Então, nós vamos estudar tudo isso. Tem muito assunto para estudar, só começou. Que pós-graduação? É uma pós-graduação que é para mudar a vida do advogado e mudar a vida do investidor, tá bom? Eu aguardo você na próxima aula. Você escolheu o curso de leilões e investimento em leilões, certo? Curso de leilões e investimento em leilões avançado e pós-graduação de leilões e investimento em leilões. Parabéns pela escolha. Vamos juntos, vamos caminhar, vamos estudar. Estuda que a vida muda, tá? E não deixe de fazer outras pós, outros cursos, tem muitos cursos gratuitos, tem os mini cursos. O portal ESO criou lá os mini cursos. Você faz um curso, é meia hora. Rápido, para você pegar, aprender a preencher uma guia, fazer uma peça. Então, um mini curso baratinho, mas muito legal. Sempre que puder, entre lá no site www.portaleso.com.br, ESU, e dá uma olhada nas novidades, né, gente? Tá bom? Te vejo na próxima aula. Um beijo, parabéns pela escolha, hein? Que escolha!